E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo teremos clássico, teremos Corinthians e Santos em Itaquera. Mais uma vez, neste ano teremos Corinthians e Santos na Arena. Pelo Paulista teve dois jogos, né? E os dois o Corinthians venceu por 2-1 na primeira fase e na semifinal do Paulista, né? E agora, novamente, teremos Corinthians e Santos em casa. Vamos ver se o Corinthians vence e se recupera no Campeonato Brasileiro. A gente vem de derrota, de virada para o Mirassol. E vamos ver se o Corinthians vence e chega na parte de cima da tabela de classificação, né? Para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para o confronto, né? O Corinthians que pode ter desfalques, um deles, um desfalque muito importante, tá? E o possível time é, que eu coloquei aí, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angileri, Ranieri, José Martinez, André Carrijo, Igor Coronado, Romero e Yuri Alberto, né? Primeiro, desfalque do Memphis Depay, né? É muito improvável que o Memphis esteja apto para jogar esse jogo, tá? Então, eu coloquei o Romero aí, né? Então, o Memphis não deve jogar. Talvez fique de fora mais 1 ou 2 jogos, enfim, né? O Ranieri é outra dúvida que eu tenho, porque ele teve um edema na coxa direita e não viajou pro Uruguai enfrentar o Racing, né? Então eu não sei se o Ranieri volta, né? Não sei se ele já vai estar recuperado desse edema na coxa. Então eu coloquei ele aí, né? Porque se ele recuperar, ele joga. Se não, se o Ranieri não tiver apto, talvez jogue o Maicon, né? Talvez jogue o Maicon. Enfim, eu coloquei essa escalação, galera, mas claro, com algumas dúvidas. Talvez o Dorival resolva colocar o Breno Bidon. Eu espero que não, porque eu não aguento mais Breno Bidon. Sério, eu não aguento. Eu não gosto do Bidon, gente. É sério, eu não gosto do Bidon. Não gosto. E também tenho medo, claro, que o Félix Torres volte à nossa zaga, porque se ele voltar, gol com certeza vamos tomar, né? Com o Félix Torres, com certeza, gol a gente toma do Santos, né? Mesmo o Santos em crise. Então, o meu medo é Breno Bidon e Félix Torres serem titulares. Porque, assim, o Breno Bidon, eu até suporto, mas o Torres não dá. Pelo amor de Deus, não dá. Mas enfim, vamos ver se essa escalação se confirma ou essa base de escalação aí, vamos ver, tá? Bom, agora galera, retrospecto do confronto. Bom, já é o terceiro Corinthians e Santos neste ano. Então já é o terceiro vídeo de pré-jogo que eu gravo de Corinthians e Santos. Então eu já cansei de mostrar retrospecto aqui, né? Toda hora mostrando retrospecto de Corinthians e Santos, tá? É o terceiro confronto esse ano, mas para atualizar para vocês aí, são 353 jogos na história e o Corinthians com uma ampla vantagem, 139 vitórias a 112 do Santos, além de 102 empates, tá? Então se o Corinthians vencer nesse domingo, chega a 140 vitórias, tá? É isso. E outros dados aqui, ó, o Corinthians tem mais gols no confronto, 607 a 520. Deixa eu ver outras coisas aqui. Na Neoquímica Arena já foram 21 jogos, vocês estão vendo aí, né? O Corinthians tem 11 vitórias contra 2 do Santos, além de 8 empates, tá? O Santos venceu em 2015, Santos do Dorival, né? Do Dorival Júnior, venceu o Corinthians de Tite na Copa do Brasil, 2-1. E o Santos do Carille, o Santos do Carille venceu o Corinthians do Silvinho em 2022 pelo Paulista, 2-1 também. Foram as únicas vezes que o Santos venceu o Corinthians na Arena, tá? De resto, 11 vitórias nossas e 8 empates, beleza? Corinthians e Santos por campeonatos. Pelo Brasileirão, já foram 76 jogos e é um duelo bem equilibrado, né?
uma vitória a mais pro Corinthians e 25 empates. Bem equilibrado aí o duelo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem mais vantagem se tratando de Paulistão, né? De Brasileiro tá bem equilibrado aí. E tá aqui os maiores artilheiros do Corinthians no confronto. E os maiores são Cláudio, Teleco e o Neco, 21 gols cada um. Cláudio, Teleco e Neco, 21 gols para cada, os maiores artilheiros do Corinthians contra o Santos. O primeiro confronto foi dia 22 de junho de 1913 e perdemos 6-3, né? E a maior goleada do Corinthians no confronto, um 11-0 no dia 11 de julho de 1920, 11-0 Corinthians. Se não me engano, essa é a maior goleada da história do Corinthians, né? Ou uma das maiores, enfim. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Santos durou 20 jogos, de 76 a 83, tá? E os últimos jogos entre Corinthians e Santos, nos últimos 4 jogos, 2 vitórias do Corinthians, uma deles e um empate, né? Em Itaquera, nos últimos 2 jogos, o Corinthians venceu 2-1 pelo Paulista, né? Pelo Paulistão. Teve esse 1-1 Brasileirão 2023, tá? Enfim, e tá aqui outros jogos na Vila Belmiro também. E tá aí, tá? Teve essa goleada do Corinthians contra o Santos 4-0 pela Copa do Brasil de 22, né? Corinthians do Vitor Pereira, 4-0 aí, que o Corinthians enfiou no Santos. E tá aí os últimos jogos, entre eles o Santos virando um saco de pancadas do Corinthians, né? E é isso, vamos falar mais do jogo aí, o Corinthians que vem de vitória no Uruguai pela Copa Sul-Americana, 1-0 contra o Racing. Eu até falei no vídeo de pós-jogo que pela não qualidade que o Racing tem, né? Pela não qualidade que eles não têm, no caso, né? Eles não têm qualidade nenhuma, é um time horroroso, o Racing do Uruguai. Pela não qualidade que eles não têm qualidade, é isso que eu quero dizer, é isso. Eles não têm qualidade, foi uma vergonha o Corinthians só fazer 1-0. E eu não mudo de opinião. Pela qualidade que eles não têm, né? Eu acho que eu falei certo agora. Enfim, pela qualidade que eles não têm, foi vergonha sim só fazer 1-0. Tanto na Arena quanto no Uruguai, tá? Porque o time do Racing é pavoroso. Pavoroso. Tem a desculpa que era o time reserva, mesmo assim, cara, só 1-0. Mas pelo menos ganhou, né? Pelo menos isso, ganhou. Enfim, conquistou os 3 pontos e mantém o Corinthians vivo na Sul-Americana, né? Mas agora nossas atenções vai pro Brasileirão. Corinthians vem de derrota pro Mirassol, 2-1. Uma derrota que eu fiquei muito possesso de raiva, né? Fizemos 1-0, chegou no segundo tempo, o time dormiu, né? Dormiu no ponto, tomou a virada, enfim, né? 2-1 pro Mirassol, mano. Primeira derrota pro Mirassol na história. Meu Deus, Corinthians. Meu Deus, Corinthians. Só vocês mesmo, né? Enfim. E agora vamos ver se o Corinthians recupera. O Corinthians abre a rodada na 10ª posição, tá? E vamos ver qual posição o Corinthians vai terminar, tá? Essa rodada aí, tá? A 9ª rodada, se não me engano. Eu acho que é isso, né? 9ª rodada. E o Corinthians enfrentando o Santos. Depois do Santos, pelo Brasileirão, tá? Pelo Brasileirão, depois do Santos, tem o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Então é importante ganhar do Santos, porque o Atlético, eu não sei se vai ser na Arena MRV ou se vai ser no Mineirão, tá? Não sei. Mas sendo em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro, um duelo complicado, com certeza vai ser. Então é importante o Corinthians pontuar contra o Santos e afundar eles mais na zona de rebaixamento. O Santos tá em crise, né? Não vem ganhando de ninguém ultimamente, né? Mas tem que considerar que o Santos descansou,
no meio da semana. Eles não têm competições internacionais, né? Jogaram segunda contra o Ceará e folgaram o resto da semana, né? O Corinthians não, teve a viagem pro Uruguai, coisa e tal. Beleza, jogadores foram poupados, mas mesmo assim teve a viagem. Alguns jogadores, por exemplo, o Carrijo, Coronado e Yuri Alberto jogaram 45 minutos, né? Então, o Santos vai chegar um pouquinho mais inteiro que o Corinthians. Claro, alguns jogadores do Corinthians que nem sequer jogaram, como Angileri, Kaká, Mateuzinho, vão chegar mais inteiros pro confronto aí, claro. E vamos ver, né? Assim, eu sei que o Dorival poupou os jogadores na quinta pensando contra o Santos. Eu até falei que ele poderia fazer isso mesmo. E vamos combinar que, assim, era um confronto propício, vai. Era um confronto propício para poupar o time. O Racing é horroroso, o Racing, né? Como a gente viu. Então, era propício, sim, poupar jogadores contra o Racing, visando a continuidade no Campeonato Brasileiro, porque se jogasse com os titulares aí contra o Santos ia ser complicado, tá? Então sim, ele fez bem poupar, tanto que eu não critiquei isso, eu não critiquei ele poupar o time, eu critiquei a atuação do time, mas ele poupar o time eu até entendi, o Dorival na quinta-feira, né? É que claro, o nosso time reserva é uma coisa horrorosa, né? Enfim, eu tenho até dó do Dorival, né? E o próprio Dorival reconhece isso, né? Ele reconhece. E a maior prova disso, que ele reconhece a merda que é o elenco dele, é o fato que ele mudou o time no intervalo do jogo, colocando Yuri Alberto, Coronado e Carrijo logo de cara no intervalo. E por que ele fez isso logo de cara, no intervalo? Porque ele percebeu que o time, os jogadores que estavam em campo, não ia sair nada dali, nada. Então, como o Corinthians precisava de uma vitória de qualquer jeito para se manter vivo, então ele colocou os caras ali para ver se melhorava a coisa ali, o Corinthians, para ver se o Corinthians conseguisse sair da vitória. Deu certo, ganhamos de 1 a 0, né? Então o próprio Dorival sabe o lixo de elenco que ele tem. O próprio Dorival sabe. Fazer o quê, né? É o time que o Augusto Melo montou. E falando de Augusto Melo, né, nessa sexta-feira ele fez uma entrevista coletiva, né, apresentando alguns diretores aí estatutários de marketing financeiro, diretores esses que duvido que durem muito tempo, né? Nem sei porque apresentou, nem sei porquê. Eu duvido que os caras vão durar muito tempo, porque o Augusto, na gestão dele, o tanto que ele já trocou de diretor disso, diretor daquilo, mano, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. Mas enfim, aí ele se defendeu de algumas coisas, do caso da Vaidbet aí, se defendeu do impeachment, falando que não fez coisa errada, falando que as contas foram reprovadas muito por conta das gestões passadas, enfim, né, gente? E vai rolar a votação do impeachment dia 26, né? E assim, gente, alguns meses atrás, eu acho que a torcida, no geral, era contra o impeachment. No geral, meses atrás, a torcida era contra o impeachment. Mas agora, eu acho que o quadro mudou, né? Se o Augusto Melo toma o impeachment do conselho, ele é afastado, né? E eu não lamentaria, não. Eu não lamentaria. Ele vem fazendo um monte de coisas erradas, por mais que ele tenha pegado buchas das gestões passadas, e ele pegou realmente, né? Claro que qualquer um, sendo presidente do Corinthians atualmente, vai pegar dívidas, mano, qualquer um que pega a presidência agora tá ferrado. Isso eu entendo. Mas mesmo assim o Augusto Melo vem fazendo coisas que eu não concordo, enfim. Então eu não lamentaria o impeachment, não. Não lamentaria. Mas vamos esperar dia 26 pra ver o que acontece, né? E é isso. Vamos dar meu palpite pra esse duelo contra o Santos, esperando que o Corinthians afunde ainda mais os caras na zona de rebaixamento. E o Corinthians ultimamente vem ganhando muito de adversários que estão em crise ou à beira da crise. Vamos ver se a gente ganha de novo, né? Vamos ver se a gente ganha de novo de um adversário em crise e enfrentando um freguês em casa.
Vamos ver se o Corinthians consegue vencer. Claro que o Memphis Depay, sendo ausência mesmo, vai fazer muita falta. O Memphis vai fazer muita falta se de fato não jogar mesmo, tá? Então, fazer o quê, né? Mas, vamos lá. E meu palpite pra esse jogo... Será que eu palpito 2 a 1, cara? Porque só teve 2 a 1 esse ano, Corinthians e Santos, né? 2 jogos e os 2 terminaram 2 a 1. Eu vou apostar 1 a 0 Corinthians. 1 a 0. Sempre que eu palpito 1 a 0, nunca termina 1 a 0. Mas eu vou insistir até eu conseguir acertar. 1 a 0 Corinthians, gol de Yuri Alberto, lei do ex, né? Lei do ex, o Yuri Alberto costuma cravar contra o Santos, então 1 a 0 gol do Yuri Alberto e vamos lá pra cima deles, beleza? E é isso, comente o que vocês acham aí que pode dar esse jogo e comente aí também o que vocês acham do Augusto Melo em relação ao impeachment, se vocês são a favor ou contra o impeachment dele, um possível impeachment, tá? E comente, claro, o palpite de vocês, o meu é 1 a 0 gol do Yuri Alberto. E vamos lá, né? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!